Beleza, a gente chega com o Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, como eu já disse, teremos a doutora Nicole Queiroz. Ela é médica, cardiologista, membro do Corpo Clínico do Hospital Albert Einstein e do Hospital São Luís. Ela vai falar pra gente, explicar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo aqui em São Paulo e no planeta sobre esse coronavírus, precauções que nós devemos tomar, como de repente identificar um vírus e outro, né? O que a gente tem que fazer e isso tudo no esporte. Que momento. Nunca vi isso. Você já viu isso na sua vida? Tipo assim, das coisas pararem desse jeito? Não, desse jeito não. Uma coisa complexa. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. E a coisa que eu mais recomendo é calma. E cumprir aquilo que as autoridades sanitárias nos ensinarem. Aquilo que a doutora for nos ensinar. Mas não adianta pânico. O pânico não vai levar a lugar nenhum. Cumprir tudo vai direitinho. dar estresse só. Exatamente. Cumprir tudo direitinho. As coisas que estão fora do nosso controle, não adianta a gente se estressar. Mas cumprir direitinho as coisas. Não é não fazer e achar que vai dar tudo. Não, tem que cumprir. Álcool gel, evitar comprimento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E evitar aglomeração, enfim, né? O básico. Mas calma. Ou seja, cautela e responsabilidade. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E com responsabilidade. E responsabilidade. Aliás, hoje eu precisava tomar uma boa canja. Olha, mas vai ser pizza. Acatando uma orientação do Ministério da Saúde por conta dessa pandemia do coronavírus, os jogos de futebol nas capitais do Rio de Janeiro e de São Paulo serão realizados com portões fechados. Além disso, todos os jogos do Campeonato Gaúcho e do Mineiro também não terão a presença de público. Partidas como o clássico entre São Paulo e Santos amanhã no Morumbi ou o jogo entre Corinthians e Ituano domingo na Arena de Itaquera estão entre os duelos de arquibancadas vazias. E, aliás, de imprensa vazia, porque a nossa equipe também não vai poder entrar, não vai ter coletiva, não vai ter zona mista. Enfim, esse final de semana caíram todas as nossas pautas, mas vai ter programa Mesa Redonda especial para você no domingo. Diante disso, a nossa enquete é: os jogos com portões fechados podem interferir nos resultados das partidas? Sim ou não? Você participa pelo site gazetesportiva.com, deixando seu voto. Você também participa aqui, ó, clica aqui no nosso QR Code, fotografa aqui nosso QR Code, você já cai direto no site, já vota na nossa enquete. Hashtag Gazeta Esportiva, seu comentário aparece aqui embaixo no Twitter e o WhatsApp. 11 99479 1633. Michele, você falou tanto que eu esqueci a pergunta, porque eu praticamente esqueci a pergunta. A pergunta é se os jogos com portões fechados podem interferir no resultado dos jogos. Estava brincando, Montanha, ele já ficou desesperado. Você acha que sim, Flávio e Garrafa? Como é que é? Eu acho que não. Eu acho que não. 11 contra 11, certo? Não, e a gente teve isso aí no jogo da Champions e deu o que tinha que dar. Não tem... tem alguns times que efetivamente a torcida muda mesmo. Tipo assim, o Dortmund, uma torcida absolutamente fora do padrão, o Boca. Mas, no geral, o torcedor ele vai meio no embalo do time, né? Se o time está bem, ele vai junto. Se está mal, ele até às vezes incomoda. Óbvio que a beleza do jogo, aquela graça toda, é um esporte de massa. Mas resultado, não acredito. Tô com o Flávio. Resultado, acredito que não. É claro que tira todo o glamour, toda a essência, né? Porque o futebol sem o torcedor, ele perde a sua razão. Mas, neste momento, é um mal necessário e entendo que não, porque estamos falando de um esporte onde se prima pelo profissionalismo. O cidadão que vai entrar em campo, ele recebe para entrar em campo para defender a camisa do seu time. Então, ele tem que ser profissional. Mesmo com esse obstáculo, talvez a falta de motivação, tudo isso, eu acho que ele não se abala não e tem que seguir o trabalho normalmente. Por isso, acho que não prejudica. Beleza. Bom, vamos agora direto para o CT da Barra Funda, onde o repórter José Paes está e vai trazer as últimas notícias do São Paulo. Boa noite, José Paes. Boa noite, Michele. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, eu falo ao vivo aqui do CCT da Barra Funda, do lado de fora, porque hoje a imprensa seria liberada para acompanhar aí aqueles minutinhos iniciais, o aquecimento, o bate-bola, enfim. Hoje o staff do São Paulo decidiu cancelar a entrada da imprensa. Nós não pudemos acompanhar esse bate-bola, esses minutos iniciais, justamente aí por um medo de contágio, de infecção do novo coronavírus, do Covid-19. Então, por precaução, a imprensa não pôde entrar hoje no CCT da Barra Funda. Daqui a pouco eu volto com mais informações do São Paulo. São Paulo que vai jogar contra o Santos amanhã às 7 horas da noite no Morumbi. Jogo que não terá torcida, viu, Michele? Daqui a pouco eu volto. Engraçado, né? Semana que vem eu acho que não vai ter jogo com torcida e sem torcida, porque o espetáculo é para torcida, né? Então eles estão suspendendo tudo
E é uma situação... eliminatórias, por exemplo, não haverá. Libertadores também já caiu. Libertadores também não. Essa coisa de não ter acesso à imprensa aos treinos, agora ela é justificável. Pronto. Porque acesso não tem mesmo, né? Pela primeira vez, depois de 20 anos. Agora está justificado. Hoje teve razão justa para não ter acesso à imprensa aos treinos. Porque o resto não mudou nada. Nós não vimos o aquecimento hoje. Não muda, em termos de noticiário, não muda absolutamente nada. O Zé Paz está aonde estaria, normalmente, do lado de fora, e vai trazer as informações e imagens do aquecimento. O aquecimento de ontem está tudo certo. É a mesma coisa. Bom, seguinte, na Europa, mesmo com o risco de contaminação do coronavírus ainda mais alto, ontem teve rodada da Liga Europa. Vamos ver os gols. Eles vão comentar? Não? Vamos passar reto, porque tem muita coisa hoje no programa. Daqui a pouquinho, a doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte, do Hospital Albert Einstein, do Hospital São Luís, falando aqui sobre toda essa implicação do coronavírus na sua vida e no esporte. Os jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil se encerraram ontem. Destaque para a derrota do Vasco e o triunfo do Ceará em clássico nordestino. Pedi demissão, amanhã, depois, eu peço, falo com o presidente, porque eu gosto muito do Vasco, cara. Eu gosto muito do presidente, eu gosto muito do grupo de trabalho, eu gosto muito dos jogadores. Parece que nós vimos o Goiás treinar. O Goiás fez conosco. Né? Tocar, mexer, e a gente olhando. E olha, cenas lamentáveis no final da partida entre Vasco e Goiás ontem em São Januário. De lugar, né? Alguns times vão ganhando uma postura diferente. Você tem um Red Bull, você tem um Bahia, você tem um Fortaleza, que estão se fortalecendo, o Atlético Paranaense. Eles vão passando esses times do Rio, Botafogo, Vasco, Fluminense. Esses caras toda hora estão... O Fluminense já caiu umas 3 vezes. Ele não cai, mas ele cai. O Vasco é a mesma coisa. O Vasco caiu 3 vezes nos últimos 10 anos. Então, você começa a ver camisas importantes, mas que deixam de ser grandes. Beleza. Tem que avisar que caíram todas as zengues do final de semana, hein, pessoal? Porque realmente está confirmado aqui, Federação Paulista de Futebol, apenas os detentores dos direitos vão poder transmitir o jogo e trabalhar lá no jogo, tá? Mas a gente vai ter show de bola ao vivo pelo site gazetesportiva.com. Que horário, Garrafa? A partir das 14h30. 14, vai ter? Eu achei que tinha caído, né, Michele? Não sei, falei, mas vai que mudou de novo. Não, porque não, caiu não vai também. ter. Caiu o show de bola. Caiu o show de bola. Não tem show de bola, Garrafa aqui. Você tá do estádio, né? Foi, sei lá, a última informação que o Eric passou lá falou que caiu. Não ia ser só narração? Ia, mas... Então agora caiu. Enfim, caiu. A gente vai conversando, muita coisa, o dia com muitas notícias. Sexta-feira 13, né, gente? Eu já esperava que seria uma sexta-feira 13 daquele jeito. Olha, ontem a Conmebol anunciou a suspensão da Libertadores da América por conta do coronavírus. Os últimos jogos antes da paralisação foram realizados. Tem recadinho da galera pelo WhatsApp? Michele, eu acho que interfere, porque a torcida, ela tá lá para apoiar o time. Eu, como sou São Paulino, eu ia. Agora vou ter que ficar em casa assistindo. Boa noite, Michele, equipe do Gazeta Esportiva. Eu acho que sem a torcida pode interferir sim, porque seria o 12º jogador, né, para o time da casa. É isso, é Rogilson de Jacareí. Um abraço. Muito bom. Olha, com o adiamento ou a realização sem público das principais competições esportivas por conta da disseminação do coronavírus, a pergunta que fica é até onde essas sanções podem chegar. Foi declarada a pandemia e o coronavírus, ainda sem vacina ou qualquer tipo de remédio, chegou ao Brasil, intensificando o momento de alerta. Cara, sobre o coronavírus é até uma coisa engraçada. Sábado eu tava tão mal que eu fui no hospital e fiz o exame também. Graças a Deus não tive nada. Alexandre Pato escapou, mas por aqui o número de vítimas do vírus, nenhuma fatal até o momento, tem aumentado a cada dia e mexido com as estruturas dos sistemas de saúde pública e privada. Por isso é importante saber a real necessidade de recorrer a um hospital. Febre, então uma temperatura persistente, mais que 37,8. Falta de ar, aquela que nos deixa inquieta. Eu tô cansada, não tô legal, não tô conseguindo conversar. É importante que se dirija a um pronto-socorro. A doutora Nicole lembra também dos pequenos cuidados que fazem toda a diferença. Tossindo, colocando a mão na frente, lembrando de lavar a mão. Não é hora de cumprimentar.
Recomendo o Namastê, tá tudo bem, não deixa de ser educado e evitar lugares fechados. Enquanto a gente foca na educação primária para combater o coronavírus, o calendário esportivo passa por uma verdadeira reviravolta, com eventos sem a presença de público e inúmeros adiamentos. Grandes competições já foram suspensas. O início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 também foi adiado. O Real Madrid anunciou quarentena após um atleta do basquete que faz uso das mesmas instalações do futebol ter sido diagnosticado com coronavírus. A Itália, segundo o país mais atingido pela epidemia, foi além e suspendeu todas as atividades esportivas até pelo menos o dia 3 de abril. É muito triste para o futebol. Você imaginar não ter torcedores no estádio e talvez ter que paralisar um jogo, mas eu acho que independente do futebol, tem a vida, a saúde é o mais importante. Na última quarta-feira, a NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, comunicou a interrupção do campeonato depois que o pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para o coronavírus. Mesmo o jogador que dias antes, ao término de uma entrevista coletiva, havia ironizado os protocolos para evitar o contágio da doença. Quanto mais pessoas contaminadas, maior e mais rápido vai ser essa disseminação. Todo evento esportivo te traz pessoas de vários lugares. Então, vem, contamina todo mundo e espalha para o resto do país. A Olimpíada de Tóquio 2020, com cerimônia de abertura marcada para o dia 24 de julho, segue bancada nesta data pelo Comitê Olímpico Internacional. Mas os eventos que antecedem os Jogos já são afetados. A chama olímpica foi acesa na Grécia, mas pela primeira vez em mais de 35 anos, sem a presença de público. Com ou sem chama, a verdade é que o mundo esportivo fica cada vez mais apagado diante da preocupação do momento e de perguntas ainda sem respostas. A gente não sabe o comportamento do Covid-19 num país tropical. Ninguém sabe ainda. Bom, e nós voltamos agora para o estúdio. A doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte, está aqui com a gente no estúdio para falar um pouquinho mais sobre o coronavírus. Boa noite, doutora. Muito obrigada por vir aqui com a gente. Eu que agradeço. E bom, antes de tudo, doutora, vamos ressaltar as medidas preventivas do coronavírus, né? Você pode explicar para a gente, para o nosso telespectador? Boa noite, gente. Mais uma vez, o que é importante a gente lembrar? Que não tem tratamento e que não tem que ter pânico. O que a gente tem que evitar agora é a disseminação em massa. Então, a etiqueta respiratória que a gente comentou na matéria. Isso. Na hora que for espirrar, colocar aqui o seu cotovelo. Atchim! Porque fatalmente você espirra e nem sempre tem um álcool gel. Então você vai acabar cumprimentando outra pessoa. Tá. E a transmissão do vírus se dá pelos aerosóis que saem da boca, do nariz, quando a gente respira, do seu suor. Há comentários, até assim, elucubrações a respeito de urina e fezes também. Sim. Então, é difícil você segurar, né? Não vou respirar, vou passar. Acaba transmitindo. Lavou a mão. Gente, vai cumprimentar? Se possível, não cumprimente. Mas aconteceu qualquer coisa, pus a mão, toquei e entrei no álcool gel. Tem que andar junto com álcool gel. Isso que eu ia falar. O ideal é você ter o seu potinho pendurado já nas suas coisas, na sua bolsa. É prático, tem em toda a farmácia. E lembrar de desinfetar também, tipo, limpar o celular, limpar o teclado, limpar grande fonte de contaminação. Quando você entra no transporte público e acaba segurando nas barras fixas também, antes e depois de entrar. Se não tem, álcool gel, é oneroso, é caro para algumas pessoas, tá acabando. O que eu faço? Vai lavar a mão com água e sabão, tá? Lembrando de lavar entre os dedos e lavando o punho, inclusive. Lavar a mão entre dedos e punho, inclusive. Doutora, e a questão de usar máscara ajuda em alguma coisa? Como que faz? Na verdade, aquilo é o princípio do aerosol, tá? Eu evito de transmitir e de receber. Tá. Quando eu vou sair todo mundo de máscara, não é a hora ainda, tá? Os números ainda não são mandatórios que eu já saia da minha casa. Mas se eu vou encontrar com alguém que é caso suspeito, alguém que viajou e está gripado, está com febre, está com tosse, coloco sempre o nariz e a boca de proteção. Não adianta só a boca? Não, porque às vezes, você já reparou que muitas pessoas saem na rua e colocam aqui? É, porque dá uma sufocação. Incomoda, se a gente da área da saúde se incomoda, imagina com o resto. Tem que pôr no nariz.
nariz e boca, porque quando você respira, você tosse, você fala, acaba saindo gotícula de ar. Tá, doutora, como que a gente vai diferenciar uma gripe? Por exemplo, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, eu e meio prédio aqui, né? Eu, a moça da maquiagem, a nossa cabeleireira e tal. E aí você espirra. Aí você já sente assim, vou tomar um remedinho para gripe. Como que você vai diferenciar uma gripe de um coronavírus, né? Um Covid-19? Tá, então vamos lá relembrar. O Covid, ele tem, assim, o comportamento semelhante da H1N1, gente. Aquela febre alta, acima de 37,8, mais sintomas respiratórios, mas eles são mais pronunciados. Não é esse espirro que você teve ou eu que estou sem voz. Tá. Isso daí pode ser um simples influenza. A gente acaba ficando muito nessa histeria coletiva, achando que está todo mundo com coronavírus, e não é. Habitualmente, ele vai apresentar sintomas leves e que não precisa ir ao pronto-socorro. Não vai no pronto-socorro. Não é para ir ao pronto-socorro. Não é para ir, de novo, não é para ir para o pronto-socorro. Quando eu procuro 37,8 de temperatura acima e falta de ar. Falta de ar é quando eu me canso para falar, me canso para caminhar com pessoas da minha idade, me canso para fazer coisas básicas, como ir ao banheiro e tomar banho. Isso é uma coisa que eu me preocupo. Tá, mas a febre, espero quantos dias de febre? Tipo 1, 2, 3 dias de febre? Depende, vamos ao bom senso. Tá. Porque não vai ter kit para todo mundo. Não vai. Não vai ter kit. E se outra coisa, ok, você tá com coronavírus, e agora? E agora é ficar em casa, né? Exatamente. Porque o tratamento é repouso e recessão. É você ficar em casa porque você é transmissora. A gente não sabe ao certo o período de incubação. Até agora, a gente estima até 14 dias. Mas pode ser mais, pode ser menos. Não teve agora uma festa recente que veio todo mundo infectado? Então, foi rápido que teve a transmissão. Super rápido. Então o que é ideal? Ideal é que você se resguarde. A maioria das empresas já estão fazendo isso. E usa o bom senso. A gente já está aqui, iniciamos agora os nossos protocolos e tudo mais, tentar fazer mais home office. Usar o bom senso. Quando você faz o uso irracional do pronto-socorro, você acaba tirando do outro. Exatamente. Porque quando vai piorando, quem está ruim, quem já sofreu de falta de ar, sabe que piora muito rápido e você precisa do profissional de saúde. Doutora, e para o esporte, só a última pergunta, para o esporte, a senhora acha importante essas medidas que estão sendo tomadas de... Com certeza. É porque a maioria dos casos as pessoas ficam com sintomas leves ou assintomáticas e acaba levando para o grupo suscetível. O grupo suscetível é quem tem DPOC, quem tem asma, quem tem diabetes, hipertensão, quem tem uma doença de base já, principalmente as pulmonares e os mais velhos. A gente está vendo que quanto mais velho, maior a mortalidade. Tá certo. Então, olha, a doutora Nicole Queiroz, cardiologista do esporte, esteve aqui com a gente. Quer dar mais uma última informação, doutora? Para quem faz atividade física, isso é muito importante. A gente sabe que há uma quebra natural do seu sistema imunológico. Durante a atividade física, eu tenho uma diminuição do meu sistema imunológico de forma saudável, não patológico. É fisiológico o que acontece. Se porventura você está treinando, você está se preparando, não precisa ser profissional. Eu sei que o esporte traz grande bem-estar para a saúde física e mental. Não quero que descontinue. Evitem de ir treinar na academia no horário de pico. Evitar aglomeração. Vai ter corrida nesse final de semana. Puxa vida, é um momento agora de você se guardar. Vai treinar num horário que não esteja com uma multidão de gente. Não é que a gente quer que acabe todas as coisas, muito pelo contrário, eu quero que você se preserve para ficar bem de saúde e continuar treinando. Muito obrigada, doutora Nicole Queiroz. Muita saúde, muita felicidade para a senhora. Muito namastê. Namastê. E que a senhora depois volte aqui para falar só coisas boas pra gente, combinado? Tenho certeza que esse surto vai passar. Obrigada. Um beijo. Um beijinho de longe, né? Um beijinho. Coração pra doutora, gente. Querida. Obrigada, viu? Bom, galera, eu espirrei, o Garrafa pulou da cadeira. Hoje eu fui fazer um exame médico, eu coloquei uma máscara, né? Porque eu tava com medo do hospital. A galera sai de perto, porque eles acham que você já tá com alguma coisa, você passar na frente, ótimo. Olha, mesmo sem o apoio da Fiel, domingo em Itaquera, contra o Ituano, o Coringão precisa desesperadamente vencer para seguir sonhando com uma classificação na próxima fase do Paulistão. Na verdade, não vejo como vergonhoso. Temos que valorizar o nosso trabalho. Dentro do campo, temos que fazer o máximo. Nenhuma bola é perdida. Não existe sorte. Vamos fazer de tudo. Ganhar os jogos, dar a vida dentro de campo e esperar que avancemos. Ganhar esses partidos, dar-la dentro de campo e esperar que pode passar por la frente. Domingo contra o Ituano, só vitória interessa.
Pedrinho pode ser novidade. Ramiro, ainda se recuperando de contusão, continua fora. Por aqui, a explicação pela ausência de vitórias é simples. Bueno, penso que por aí se nos escapam as vitórias por pequenos detalhes. As vitórias escaparam por detalhes, em lances que nos faltou concentração. Isso já foi falado, discutido. Já foi cobrado do grupo os motivos pelos quais não estamos ganhando. Esperamos melhorar, porque o Corinthians não pode estar em último lugar. Precisa melhorar, porque na verdade Corinthians não pode estar nos últimos lugares. Ainda durante a entrevista coletiva, chegou a notícia de que o Corinthians domingo não vai contar com o apoio de sua torcida. Pois por conta do coronavírus, toda a rodada do Campeonato Paulista será com portões fechados. Para mim e para meus companheiros, para mim e para os meus companheiros, é claro que sempre é bom ter o apoio da torcida. Mas primeiro vem a saúde das pessoas, a vida. Se temos que jogar com portões fechados, que assim seja. Como jogador, temos que estar sempre concentrados. Não precisamos do calor de fora para fazermos o nosso papel. Tomara que isso não influencie no jogo. Concentrado no campo e, bueno, esperemos que a decisão se tome antes do partido. Só falta o Corinthians não jogar nada e dizerem que foi por causa da torcida, né? Porque não tá jogando nada com a torcida. Depois que o Thiago Nunes falou lá do gramado, do último jogo, lá reclamou em Novo Horizonte, não sei não, porque ele não está me convencendo. E se a gente pega a tabela, coronavírus à parte, a gente olha a rodada, Flávio, o jogo que vale nesse final de semana, é claro, tem a tradição, São Paulo e Santos, um grande clássico, mas o jogo que vale, o jogo que chama atenção é esse Corinthians e Ituano. E não é, estão falando muito de classificação, eu estou falando de rebaixamento mesmo. Se o Corinthians perder do Ituano, ele entra num bolo de rebaixamento ali. Para você ver o tamanho da importância desse jogo. E a fase está tão ruim que ele teria a semana inteira para treinar para jogar com o Palmeiras. O Palmeiras ia para a Bolívia e voltava. Não tem o jogo na Bolívia. Não tem. Então os dois vão estar no taco a taco. Então o Corinthians, dependendo do que ele fizer contra o Ituano, até mesmo com uma vitória, o jogo do outro final de semana contra o Palmeiras pode valer a eliminação em casa para o rival no Campeonato Paulista, o que seria um desastre. Então o jogo de amanhã, o jogo do final de semana, melhor dizendo, é obrigação do Corinthians. Outra coisa que não me agrada, essa história do Pedrinho que foi vendido para o Benfica, ele fica até a final do Campeonato Paulista. A final do Campeonato Paulista pode ser para o domingo já, né? Se perde para o Ituano, claro, o Corinthians tem possibilidade de vencer. E se o Thiago Nunes está querendo montar uma filosofia de jogo, por que vai utilizar o Pedrinho agora e daqui 3, 4, 5 jogos o Pedrinho vai embora? Também não entendo, falta planejamento do Corinthians, muita confusão, mas é jogo de Corinthians e vai ter que se superar, até porque não vai estar com a Fiel do lado. Beleza. Dos 4 grandes paulistas, o único clube que vai jogar com torcida nesse final de semana é o Palmeiras. O Verdão encara Inter de Limeira, fora de casa, e devido à suspensão da Libertadores, deve colocar em campo força máxima. Um dos cuidados por aqui na academia de futebol é com o gramado sintético. A turma que instala o tapete verde no CT do Palmeiras mete a mão na massa sem medo. Mas em tempos de coronavírus, todo cuidado é pouco, pessoal. Jailson, olha aí, bem treinadinho, seguindo a cartilha à risca, protege o rosto e evita um possível contágio de jogador para repórter. Está mudando tudo, né? Ainda meio em tom de brincadeira, mas há uma preocupação literalmente no ar. Então o pessoal está meio, entre aspas, brincando, mas é claro que todo mundo fica preocupado, né? E obviamente as precauções que há que ter com todo e, bueno, prevenir e ajudar-nos entre todos. O coronavírus está mudando hábitos e planejamentos. O do Palmeiras, por exemplo, que joga amanhã contra a Internacional em Limeira. O plano era enfrentar a Inter, ir para Campinas, no sábado mesmo pegar um avião rumo a La Paz para se adaptar à altitude para o jogo de quarta-feira contra o Bolívar. Mas a Conmebol suspendeu a Libertadores. Os planos do Palmeiras mudaram. O Verdão fica por aqui e Luxemburgo manda a campo na rodada desse final de semana do Paulistão, força máxima disponível. Até para distribuir coletes aos titulares, Luxemburgo, repare, segue o protocolo anti-Covid-19. Um gesto cada vez mais corriqueiro entre os humanos. Só o Gustavo Gomes não teve o prazer de interagir com o Pofechô. O zagueiro está suspenso. Vitor Hugo será o substituto dele. No mais, é a escalação já conhecida, de novo com os 4 atacantes. Ou seja, apenas uma mudança forçada no time.
E uma outra na equipe de reportagem. Vamos poupar? Espuminha do microfone. Seria prudente a gente tirá-la? Eu já acompanhei trabalho seu, você já tirou, né? Pode tirar. Eu acho que a gente fica mais tranquilo. Valeu. Obrigado. Abraço. Deu? Mas se você espirrar no cotovelo e depois bater o cotovelo... É aí que tá. Migão, esquece. Ou espirra no direito e bate o esquerdo, né? Olha, é uma coisa espetacular. O futebol, olha, o futebol, a Federação Paulista de Futebol, ela consegue coisa espetacular. Agora nós descobrimos o coronavírus seletivo. A Federação Paulista de Futebol mandou o coronavírus não ir para o interior. Limeira, claro, interior na capital, não. Isso. Isso que eu não entendo. Por que lá vai ter, gente? É longe, né? É longe. Imagina pegar... Você acha que o coronavírus vai até Limeira? Pegar a rodovia dos Bandeirantes, pagar 2 pedágios. Como ele veio da China? O coronavírus está complicado. Meio de mês já. Gente, mas vamos falar sério. O coronavírus, por que vai ter Porque Limeira? é ridículo. Eles deixaram o pessoal do interior escolher se fazer aberto ou fechado. Não tem escolher. Se tem risco para as pessoas de São Paulo, tem risco para as pessoas do interior. Gente, o Trump declarou emergência. Imbecilidade. Foi uma atitude imbecil. Coube aos clubes escolherem o que eles queriam fazer. Dinheiro. Se os caras o ser humano dane-se. É assim que funciona. Ridículo. Não me surpreende vindo de onde vem, mas é ridículo. Estado de emergência nos Estados Unidos, transmissão comunitária, ou seja, Catalunha lascou. fechada. Catalunha está lacrada. Nem entra, nem sai. Aliás, devíamos fazer isso aqui também. Bom, vamos falar do clássico Sansão de amanhã no Morumbi? Segundo orientação de prevenção ao coronavírus, o São Paulo fechou a atividade de hoje para a imprensa e o Santos trabalhou normalmente no CT Repelé. Fala pessoal ligado no Gazeta Esportiva, o Santos fez nesta sexta-feira o último treinamento antes de enfrentar o São Paulo amanhã no Morumbi pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. O assunto normalmente seria futebol, escalação, posição dos times na tabela, mas a gente acabou falando muito sobre o coronavírus. O volante Jobson concedeu entrevista coletiva e lamentou que a pandemia faça com que não tenha torcida neste clássico pelo Campeonato Paulista. Essa questão do coronavírus aí é uma coisa que pegou todo mundo e acho que a gente não pode ser o único a achar que as coisas estão normal, a achar que as coisas estão tudo sob controle. Mas a partir do momento que pessoas que são especialistas, que são voltadas para esse caso aí, tá achando que por enquanto ainda dá para jogar assim dessa forma, de portões fechados a gente vai jogar. Jobson também falou sobre a dificuldade de manter o nível num jogo sem torcida. O volante chegou a usar a palavra velório para definir o clima de um jogo com portões fechados. Acho que a questão dos portões fechados vai ser um pouco ruim para o espetáculo, né? Que muda bastante, um pouco fica um ambiente talvez até meio que de velório ali, em vez de um jogo festivo, um jogo onde todo mundo quer mostrar e quer estar diante do torcedor para fazer aquela festa. Então, independente se vai ter torcida ou não, a gente vai procurar entrar para dentro de campo e continuar nessa sequência que a gente vem fazendo, que é ganhando jogos. Falando um pouquinho sobre futebol agora, o técnico Gesualdo Ferreira não deve contar com Marinho, Eduardo Sacha e Caio Jorge no time titular. Diante desses desfalques, Arthur Gomes pode ganhar nova chance neste clássico. Lucas Mussetti, direto do CT Repelé, para o Gazeta Esportiva. Beleza, a gente volta a fazer contato com José Paes lá na Barra Funda com as notícias do São Paulo. Fala, José. Oi, Mi, um beijo para você, um abraço para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Vamos falar um pouquinho das coisas do campo do São Paulo. São Paulo deve ter uma escalação aí um pouquinho diferente, principalmente no gol para essa partida contra o Santos amanhã às 7 horas da noite no estádio do Morumbi. O Lucas Perry deve jogar aí na vaga do Thiago Volpi, que a gente sabe que fraturou a mão contra a LDU, fica um tempinho fora. Então Lucas Perry, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Daniel Alves e Igor Gomes. O Vitor Bueno, que jogou com uma proteção no tornozelo contra a LDU, também deve ser o titular do São Paulo contra o Santos. Antony e Alexandre Pato, esse deve ser o time aí que o técnico Fernando Diniz vai levar para campo. Lembrando que o Gabriel Sara, o meia, e o lateral esquerdo, o Léo, já estão à disposição do Fernando Diniz, eles que estavam machucados. Agora um pouquinho das coisas do Covid-19.
16 mil ingressos tinham sido vendidos para esse jogo contra o Santos. Torcida única no Morumbi, apenas torcedores do São Paulo. E o São Paulo já disse que vai ressarcir todo mundo, todos esses 16 mil torcedores vão receber de volta aí o seu sagrado dinheirinho. Para a partida contra o River, 39 mil ingressos tinham sido vendidos pelo São Paulo para essa partida contra o River, terça que vem na Libertadores. Quem quiser o dinheiro de volta vai poder pegar. Quem quiser guardar o ingresso para ir no jogo também vai poder. A gente ainda não sabe quando esse jogo vai acontecer, Mi. Essas foram as míseras informações do São Paulo aí por conta do Covid-19. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima. Mi, se cuidem. Ai, obrigada, Zé. Você também se cuida. Todo mundo se cuidando, né, gente? Porque agora é a hora. Fernando Diniz precisa se cuidar também, porque apesar da vitória, a cobrança continua em cima dele. Continua. Olha, chegou a hora. Vamos fazer um quem é melhor entre os jogadores de São Paulo e Santos, meninos? Boa. Vamos lá? Roda a vinheta. Ok. Começamos a nossa disputa pelos goleiros. Vamos lá. Quem é melhor? Lucas Perry ou o Everson? E depois, o Lucas Perry não é melhor que o Thiago Volpe, né? Que o Thiago Volpe... Não, ele é garoto, né? Ele é pode muito até novo. chegar, nesse momento não. E aí, Lucas Perry ou Everson? Ele tem que pegar esse post e guardar esse vídeo aí, ó, participei já do Quem é Melhor e tal. Não dá pra competir, né? Nesse o Everson momento leva, não, né? mas Nesse esse momento moleque não. é muito bom. Sim, claro. Tanto que ele foi, pegaram na mão grande lá Sim, na Ponte Preta. verdade, né? é verdade, Ele é bom é verdade. goleiro. Mas no momento o Everson. Não, o Everson, né? Everson, ok. Então vamos lá, um pontinho já para o nosso Santos. Lateral direito, quem é melhor, Juan Fran ou Pará? Pra mim, Pará. Pará? O Juan Fran não disse ainda que veio aqui no Brasil, né? Tem a sua história lá. O Pará, ele tem um histórico aí em outras equipes. Eu ficaria com o Pará. Nesse momento, se eu tô montando o time, eu trago o Pará Os e dois deixo o Juan estão Fran lá. comparar. Muito bem, continuando o nosso Quem é Melhor, você pode votar também no Quem é Melhor pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos lá. Quem é agora zagueiro? Bruno Alves, do São Paulo, ou Lucas Veríssimo? Lucas Veríssimo. Os dois são bons. São Vocês vão no bons, Bruno Alves, né? mas Bruno eu fico Alves. com o Bruno Alves. Não, eu gosto do Flávio Bruno tá Alves. num ótimo momento aí. Eu vou desempatar no Lucas Veríssimo. Mas é a mesma posição mesmo, assim? Depende do lado. Eu vou dar uma de mestre agora. Mas sim, pode ser e pode não ser. Daria pra jogar os dois. Bom, então, peraí, quem? Bruno Alves. Lucas Veríssimo. Você que resolve. Peraí, você foi Bruno Alves, eu fui Lucas Veríssimo, Flávio Lucas Veríssimo. Ponto para Lucas Veríssimo. Olha o Santos na frente aí. Vamos lá. Olha lá. É 3-0 pro 3-0. Alguém tinha posto um ponto? Vocês tinham errado. Então vamos lá. Quem é melhor? Zagueiro, o Arboleda ou o Luan Pérez? Arboleda tranquilo. Arboleda tranquilo, né? Fácil. Com a camisa do Palmeiras ou com a camisa do... Ele é meio gato fogueteiro, meio maluco fora de campo, mas na bola não tem condição. Vamos lá, um pontinho para o São Paulo agora. Olha, Santos bem à frente já. Vamos lá, quem é melhor? Lateral esquerdo, o Kingnaldo ou o Felipe Jonathan? Reinaldo é um jogador limitado, mas sabendo das limitações, ele tem se dedicado muito, tem sido útil ao São Paulo. Parabéns, Reinaldo. Fico com você. Reinaldo também. Olha lá, vamos lá. 2 para o São Paulo, 3 para o Santos. São Paulo recuperando no nosso Quem é Melhor, analisando aí os dois times. Quem é melhor? Meio campo, o Tietê ou o Jobson? Tietê. Tá devendo, mas o Tietê é melhor que o Jobson. Ok. Então agora empatou, né? Empatou. 3-3 no nosso Quem é Melhor. Continuando no meio campo, Daniel Alves ou Diego Pituca? Eu vi um monte de tonto falar que o Daniel Alves não podia jogar no meio. Melhor jogador do Brasil disparado, Daniel Alves. Não tá jogando como meia. Não. Mérito ao Fernando Diniz, que deu uma condição soltou. Ele podia jogar de lateral direito. Ele não tá jogando como meia, mas não como meia. Mas não como meia, como ele queria. No meio campo de frente. Mas não, maior jogador do Brasil disparado. Parabéns para... Que os tontos diziam que só podia jogar de lateral direito. Parabéns ao Fernando Diniz. De lateral direito, parabéns ao Fernando Diniz. Pra jogar como meia, como cara que chama. Daniel Alves joga de olhos vendados em qualquer time. Ele tá fora do lugar, ele tem que jogar aqui. Lógico que ele é gênio. Gênio. Lógico que ele é gênio. Tá bom, disparado. Ele tá fora do lugar. Tem gosto pra tudo, tem gosto pra tudo. Qualquer lugar do mundo. Disparado. Por que você acha o Pituca melhor que o Daniel Alves? Não, eu fico com o Daniel. Disparado. Mas longe de ser. Se quiser fazer quem é melhor, Daniel, onde ele está, que esses tontos diziam que não podia, qualquer um, ele é o melhor. Ele é o melhor. Tá bom, leva pra casa. Leva pra casa. Não, obrigado.
Você viu que ele tá falando de você. Não, tem vários tontos, não é só ele. Não. Ele é um. Isso é agressão, hein? Isso é bullying, hein? Isso é bullying. Isso a gente vai discutir não dá pra domingo brigar, no mês, hein? Você não pode me bater porque agora não dá, agora não pode. Não pode. Toca a campainha. Toca a campainha. Olha, vamos lá. Continuando o nosso quem é melhor. Deu ponto pro Daniel Alves aí. Quem é melhor, meio campo? Igor Gomes ou Carlos Sanches? E Sanches, né? Sanches é melhor. O Igor Gomes está numa fase legal. Você viu? É coisa do jogo. Mas você vê, o Sanches ele é um belíssimo jogador, mais mérito pro Igor Gomes que está crescendo. Crescendo mesmo. Próximo, empatado então. Vamos lá, quem é melhor? Ataque. Vitor Bueno ou Arthur Gomes? Vitor Bueno. Eu gosto do Vitor Bueno, mas o Diniz está achando um lugar ali, já que o Pablo não vem legal, para ele na frente. Eu gosto do Vitor Bueno no meio, mas Vitor Bueno é melhor. Vitor Bueno, então. Vocês estão concordando em tudo, gente. Continuando, no ataque, o Antony ou o Soteldo, que faz a dancinha? Soteldo. Soteldo, eu também estou concordando com tudo. E precisa aprender a chutar, gente. O que mais? Tem mais? Mais? No ataque, o Pato ou o Yuri Alberto? Alexander Pato. O Yuri Alberto, ele tem, né, dado um mas ele vai votar no Pato. Ele começa falando de um, ele vota no outro. Um bom retorno ao Santos, mas o Pato se encontrou também. O Pato tá bem. E técnico, quem é melhor? Fernando Diniz ou o Gesualdo Ferreira? No campeonato, sem dúvida, o Fernando Diniz. O currículo do Gesualdo é melhor, é incomparável. Mas no momento... Mas vamos falar de momento, tá? O Gesualdo também... Os dois estão melhores. O Gesualdo tá meio devagar, sabe? Sei lá, eu vou ficar com o Fernando. Fernando Diniz, beleza. Então, quem é melhor? 7-5 pro São Paulo, hein? Então, 2-0 amanhã. 2-0 amanhã. Vamos direto para a nossa central de esportes. O repórter Marcelo Baseggio traz as informações quentinhas que estão no site gazetesportiva.com. Marcelo, você vai tirar férias e vai para os Estados Unidos, é isso? Não vou mais. Remarquei a viagem para junho. Acredito que até lá tudo já esteja resolvido e esse coronavírus não esteja mais assombrando todo mundo. E falando em coronavírus, o coronavírus vem realmente gerando bastante apreensão no mundo esportivo. Depois do campeonato francês e do campeonato espanhol serem suspensos, foi a vez de Barcelona e Paris Saint-Germain cancelarem a rotina de treinamentos do elenco profissional. Neymar postou uma foto em suas redes sociais nesta sexta-feira vestindo uma máscara, que é uma das formas de prevenção ao Covid-19, ao novo coronavírus. Então, esse vírus, essa epidemia mundial, vem gerando bastante apreensão e causando bastante impacto no mundo esportivo. Para essas e outras informações, fique ligado no site gazetesportiva.com, que lá você encontra tudo sobre os impactos do coronavírus no meio esportivo, mas também outras notícias do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, de futebol, de tudo, tá certo, amigos? Devolvo para vocês aí no estúdio. Valeu, Má, muito obrigada. Que bom que você não vai viajar para os Estados Unidos, porque de repente você podia ir e não voltar mais. Vou ficar de pé. Tá fechado, Nesse domingo, tem mesa redonda, futebol debate, cenário novo, falando tudo sobre o clássico Sansão, Santos e São Paulo, além das outras partidas do Paulistão. No estúdio, nós vamos receber o ex-goleiro do Palmeiras, Sérgio, além da promessa santista Renier, e também a doutora Nicole Queiroz, que vai falar mais sobre todas as implicações deste coronavírus no esporte e na sua vida. 9 da noite, aqui na TV Gazeta, imperdível e muitos prêmios. WhatsApp. A todos vocês do Gazeta Esportiva, eu acredito que os jogos podem interferir sim, porque com torcida, o time já não tá jogando nada, imagine sem torcida, aí que não vai mesmo. Boa noite a todos vocês do Gazeta Esportiva, boa noite Flávio, boa noite Michele, boa noite Garrafa, valeu, é de Carlos de Interlagos. Boa noite Michele. Flávio, salve Garrafa, Antônio Scott de Santo André, corintiano. E na minha opinião, jogos com portões fechados podem influenciar no resultado do jogo, sim senhor. Abraço. Olá, Gazeta Esportiva, eu sou o Cristiano de Guarujá. Eu acho que não, porque se um time é bom, ele ganha de qualquer maneira. É isso aí, meu lindo, muito bom. E Antônio Scott, nosso querido... Esse é fera. Esse é fera, grande beijo pra você. Olha, resultado da nossa enquete, a gente perguntou os jogos, se os jogos com portões fechados, eles interferem no resultado das partidas. A galera diz que sim, viu? 67% dos votos, né? Ah, mas é verdade, o calor da torcida faz toda a diferença. Fazer falta é uma coisa, interferir é outra, Michele. Faz diferença, te dá mais ânimo, te dá mais garra, Garrafa.
caramba. A gente fica por aqui, mas não sem antes mandar um beijão pro Vampeta, que hoje faz 48 ou 46? 46 anos de idade. No Encerra, homenageamos o grande Chico Sainz, que completaria 54 anos. Beijos, meninos. Tchau, Flávio. Tchau, tchau. Parabéns, Vampeta. Até domingo.